Vamos iniciar a aula, aplicações da Geologia de Engenharia, parte 3, obras. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do curso de Geologia do IGC UFMG. Barragem. Quem não encontrou o gatinho terá alguns poucos segundos para encontrá-lo agora. Um projeto de barragens tem várias fases. O projeto de barragem inclui o inventário, onde são discutidos locais mais adequados para a construção do barramento. A fase de viabilidade, onde são feitos mapeamentos de superfície, algumas análises diretas e indiretas de campo, ensaios como ensaios de mecânica dos solos, ensaios de cisalhamento, ensaios de rocha, ensaios de infiltração. O projeto básico define a melhor alternativa para a implantação da obra e coloca complementação e detalhamento dos estudos. O projeto executivo e de construção faz o refinamento do projeto básico, com investigações mais minuciosas para o acompanhamento das obras. E, enfim, a operação, com o enchimento do reservatório e a operação da barragem, seja ela uma barragem hidrelétrica, seja ela uma barragem de rejeitos, por exemplo. As barragens, especialmente as barragens de natureza para reservatório de água, elas têm determinados tipos, como barragem de concreto, que é uma barragem de gravidade, gravidade aliviada e de contrafortes, barragens em arco, barragens de terra, barragens de enroncamento e barragens de terra e enroncamento. As barragens são estruturas para armazenamento de água para vários fins: reservatório, abastecimento, energia elétrica, armazenamento de rejeitos, barragens com fins exclusivamente para lazer, etc. Então, existem diversos usos e objetivos das barragens. Para cada projeto, para cada objetivo, para cada tipo de terreno, para cada tipo de relevo, o projeto é adequado às características físicas e à natureza, ao objetivo do projeto. As barragens, elas possuem estruturas auxiliares, como obras de desvios, no caso as ensecadeiras, que são obras que desviam o rio para possibilitar a operação da construção da barragem. Vertedouros ou descarregadores de cheias. Aqui é um tipo de um vertedouro por onde, durante as cheias, as águas vertem e são liberadas para a parte jusante do rio. Aqui nós temos vários vertedouros, aqui outro vertedouro e aqui um outro modelo de vertedouro. Casa de controle, então as casas de controle onde tem as máquinas, onde é feito toda a captação da energia que será distribuída será transmitida, né? Tem a área de transmissão também para os locais, né, que vão utilizar daquela energia, por exemplo. Bacias de dissipação, aqui é uma bacia de dissipação. Então, quando a água ela sai do vertedouro, se a possibilidade, aqui quase não tem uma bacia de dissipação, possibilidade de, às vezes a água sai aqui com muita velocidade, ela pode provocar erosão, comprometer o fundo aqui da fundação da barragem. Então, às vezes é feito a bacia de dissipação da água. Aqui tem uma bacia de dissipação também. Adução, por onde a água que vai gerar a energia elétrica passa, tomada d'água, por onde ela entra, condutos forçados e a casa de força.
Os fatores geológicos condicionantes para escolha e para definição do projeto da barragem. Como eu já falei, a cobertura de solos e rochas existentes na área, as feições estruturais, a permeabilidade dos maciços rochosos e de solos, alterações diferenciais, né, ou decomposição ou degradação diferencial, o relevo, a geomorfologia. Tudo isso interfere na decisão do projeto da barragem, tanto onde ela será localizada, como o tipo de barramento que será construído. Uma curiosidade: quando eu fiz concurso para ser professora na UFMG, em 1994, isso mesmo, em 1994, eu fiz uma prova escrita. E a minha prova escrita tinha uma questão que era critérios geológicos e geomorfológicos para a escolha do tipo de barragem de terra e enroncamento. Vocês acreditam nisso? Tanto tempo e eu lembro perfeitamente da questão, tanto que eu queria passar nesse concurso. Muito bem, tirando a fofoca de lado, vamos lá. Problemas comuns com relação à obra de barragem. E é o que os geólogos precisam visualizar, precisam discutir, precisam observar. Questões de estabilidade da barragem é uma observação muito importante. Estabilidade dos taludes marginais do reservatório, não só do barramento em si, mas dos taludes marginais. Os taludes marginais, onde nós temos maciços de rocha, fraturados ou não, maciços de solo, precisamos prestar muita atenção nisso. Erosão pelas ondas geradas pelo reservatório, a possibilidade de ocorrência de areia movediça a jusante do reservatório, vocês já sabem como a areia movediça ocorre, a possibilidade de piping, que é a erosão interna, principalmente em barragens de terra, assoreamento do reservatório da barragem, comprometendo a sua vida útil, infiltração, que é a estanqueidade do reservatório, então pode haver infiltração pelas fraturas das rochas em função do peso da coluna d'água, não é isso? A carga hidráulica muito excessiva pode provocar infiltração da água nas paredes. Castificação, que é perda de água a longo prazo, ao longo de canais de dissolução, se a gente tem áreas cársticas, por exemplo. Sismos, que são comuns em função da mudança do estado geral de tensão da região do reservatório. O peso da coluna d'água pode atribuir um novo estado de tensão que pode provocar uma acomodação do terreno e, com isso, a ocorrência de sismos. Outras coisas: inundação de áreas agrícolas, reconstrução de cidades, desapropriações, variações climáticas em função da alteração hidráulica, hidrológica, mudanças de fauna e flora, acervo cultural, arqueológico e histórico. Os principais esforços que ocorrem em uma barragem. Nós temos aqui, como eu já falei, a altura da carga hidráulica, a altura da coluna d'água no paramento de montante. Vocês estão vendo aqui, esse é aquele gráfico de tensão devido ao peso próprio, que vocês vão fazer um exercício final para mim, que nós já estudamos, não é isso? Aqui nós temos a altura da coluna d'água multiplicada pelo peso específico da água, gerando aqui 0 no NA, e aumentando gradualmente em função do aumento da profundidade. A altura da coluna d'água no barramento de jusante. Então, aqui, ó, é o barramento de jusante, tá bem? De novo, um gráfico de tensão provocada pela água no barramento de jusante.
Pressão da água mais empuxo no paramento de montante. Aqui é o paramento, né, de montante. Pressão da água mais empuxo no paramento de jusante, toda essa área aqui, como já falei. Peso do concreto, peso do barramento. Então, todos esses são esforços que ocorrem em uma obra de barragem e devem estar muito bem equilibrados para não haver problema. Aqui é uma cortina de drenagem que serve exatamente para impedir a formação de fluxos, né? Ele retarda o fluxo que ocorre ao longo desse percurso aqui, diminuindo os gradientes e assim evitando, por exemplo, formação de areia movediça. Então, as linhas de fluxo, elas são desviadas pela cortina de drenagem. Aqui alguns tipos de tombamento e deslizamento de barramentos. Neste caso aqui é tombamento, este caso aqui é deslizamento ao longo de uma descontinuidade existente aqui bem na fundação do barramento. Aqui também são deslizamentos e um tombamento nesse sentido, ou seja, há o movimento da seta aqui em função de um deslizamento curvo, né? De um escorregamento curvo aqui em função de várias descontinuidades presentes no maciço rochoso que serve de fundação do barramento. Então, há um basculamento nesse sentido e aqui um deslizamento bem planar ao longo dessa estrutura, dessa descontinuidade que presente aqui no fundamento. Tudo isso em função da pressão da coluna d'água sobre essa descontinuidade. Aqui também, né, são as pressões, as poropressões existentes em função da distribuição dos esforços de um barramento em conjunção com as estruturas presentes dos maciços rochosos que servem de fundação para a barragem. Temos aqui vários tipos de barragem de terra e barragens mistas. Barragens de terra, onde o núcleo argiloso, a terra utilizada, o solo utilizado, é compactado de acordo com as normas de compactação e o ensaio de Proctor, que vocês viram em mecânica dos solos. Aqui, por exemplo, nós temos solo impermeável, é o 1, aqui, né? Geralmente tem um núcleo impermeável para impedir que se formem linhas de fluxo, de percolação de água no interior do barramento. Nesse caso aqui também foi feito um núcleo na fundação, em que impede linhas de fluxo se formando aqui na fundação do barramento para impedir areia movediça e um fluxo ascendente de água a jusante da barragem. Aqui há uma impermeabilização de argila, é um outro modelo. Então, nós temos diversos modelos de barramentos que são calculados de acordo com a altura da coluna d'água, com os esforços, com a natureza do terreno, o relevo do terreno, não é? E aqui, por exemplo, em 2 aqui nesse projeto, existe areia, é um filtro de areia chamado de chaminé. A chaminé serve exatamente para capturar as linhas de fluxo que porventura consigam percolar nesse núcleo de argila mais impermeável. Quando elas chegam aqui no centro do barramento, elas encontram esse filtro chaminé que vai conduzir, dissipando a velocidade desse fluxo de água, dissipando a sua velocidade até chegar numa área bem plana em que ela perde totalmente a velocidade. E aqui tem um filtro de enroncamento que, mais uma vez, inibe a força de percolação da água até a jusante. O que é que isso impede? Isso impede a formação de erosão interna, que é o famoso piping. Se começa a percolar a água no interior da barragem e essa água forma uma força de percolação que vai carreando sedimentos para jusante,
Isso vai comprometer a estrutura e logo a resistência do barramento, formando vazios que vão provocar a ruptura da barragem. Então, aqui vocês estão vendo vários modelos, não é? E vários modelos de barragem mista. Normalmente é mista porque ela é de terra no interior, ou seja, ela é de um solo mais argiloso que impede a infiltração da água com tanta, né, velocidade. E também existe uma parte de enroncamento na parte externa. E enroncamentos são rochas protegidas geralmente por telas, amparadas e suportadas por telas. E essas rochas, elas impedem a erosão das águas do reservatório nas paredes do barramento, tanto a jusante quanto a montante. Então, os projetos de barragem são muito interessantes e eu acho que o gatinho está muito interessado. Aqui vocês estão vendo uma compactação do núcleo argiloso e do enroncamento que fazem parte do projeto de uma barragem. Então, aqui é a construção da própria, né, do próprio corpo da barragem. Voltando aqui para vocês verem, por exemplo, se aqui tem um núcleo argiloso e aqui é um enroncamento, onde tem as rochas que impedem a erosão, então a compactação ela começa camada por camada e aí as máquinas vão passando para cada tipo de material um tipo de compactador. Foi feita a curva de compactação para aquele tipo de solo, para aquele tipo de material, né? Foi feita a granulometria, todos os ensaios de mecânica dos solos, foi encontrado a umidade ótima com que a compactação tem que acontecer. Então, revejam, por favor, a aula de mecânica dos solos, granulometria e compactação, e que vocês irão, então, entender aqui esta construção, essa obra. Repare uma coisa muito interessante nessa foto. Primeiro, aqui é o núcleo argiloso, onde nós temos o rolo pé de carneiro. Então, esse trator está passando o rolo pé de carneiro, que vai escarificar essa camada de solo, que vai, em função disso, gerar ranhuras que vão receber a próxima camada, e aí vai haver um entrosamento de uma camada com a outra, aumentando o atrito. Outra coisa interessante de observar nessa foto é que aqui tem argila, aqui vocês estão olhando, tem areia, que vai ser um dreno, aqui vocês estão olhando que tem brita, e aqui vocês estão olhando que tem seixos e matacões, e aqui vocês estão olhando que tem um gato, olhando tudo, não é isso? Então, essa graduação aqui, granulométrica, da mais grosseira por fora, média, areia, grossa até fina, é um tipo de projeto de barragem em que a água ela é filtrada pelo dreno de areia e aqui há uma impermeabilização para impedir que a água extravase o filtro argiloso. Entretanto, se a água extravasar o filtro argiloso, ela vai encontrar um outro filtro de areia e também vai encontrar o filtro de birita até chegar no enroncamento. Tudo isso vai dissipando a energia da água, impedindo também esse enroncamento de haver erosão tanto a montante quanto a jusante, e também vai reduzindo a velocidade da força de percolação da água, que vai, entretanto, dessa forma, impedir a formação de piping e erosão interna. Não é interessante? Então, os projetos são muito bem concebidos, não é isso? Mas a gente, claro que esse aprendizado foi adquirido ao longo de muitos anos, muita experiência. Infelizmente, muitos acidentes ocorreram até que os fenômenos, a fenomenologia foi compreendida e hoje tem-se uma técnica muito avançada para a construção de barragens, especialmente as barragens hidrelétricas. Entretanto, infelizmente,
por uma falta de fiscalização, por um abuso, um excesso de confiança de que aquela estrutura é resistente, e outras questões, né? Ganância, questões econômicas, pode ainda haver acidentes graves, como a gente tem visto acontecendo aí, não é? Então, sempre devemos pecar pelo excesso de segurança. É o conselho que eu dou para vocês. Nunca é demais, segurança, monitoramento, nunca é demais. Vale a pena. Aqui uma obra, né? Nosso anfitrião tá bem aqui mostrando os cortes de talude. Vocês estão vendo aqui uma estrutura muito interessante, tá vendo aqui uma descontinuidade, parecendo uma disjunção esferoidal aqui nessa estrutura rochosa. Se a água for, né, preencher esse espaço aqui, isso aqui vai ter que ser o quê? Tratado, geralmente com um tratamento de concreto. Existem várias formas de tratamento dos maciços rochosos para recepção do reservatório, evitando aí as infiltrações e os deslizamentos. Então, nós temos problemas de estabilidade de talude que devem ser olhados. As obras de barragem são uma grande escola para os geólogos, engenheiros, geotécnicos de uma maneira geral, e para os gatos. Túneis. Nós já vimos muito a respeito de túneis quando estávamos vendo classificação de maciços pelo método de Barton, o sistema Q, o sistema RMR, né? Aqui nós estamos vendo, né, a enfilagem tubular para dar sustentação ao vão do túnel. Vimos a perfuratriz, que o tatu ficou apaixonado, né? O tatuzão, em que o tatu ficou bem apaixonado. O gatinho adora entrar num túnel. Então, geralmente, os tratamentos para sustentação de túneis envolvem injeção de tratamento de solo, injeção de concreto, enfilagem tubular injetada, ancoragens com resinas, estaca raiz, microestacas, né, que são como se fossem tirantes que são colocados nos tetos, né, no teto dos túneis. Aqui eu tenho para mostrar para vocês uma obra muito interessante. É um túnel feito, primeiro tem a ponte e depois tem um túnel debaixo do oceano. Foi feita uma compactação de uma ilha artificial, um aterro, não é isso? E por esse aterro foi construído um túnel que alcançou o subsolo, alcançou a rocha, o embasamento rochoso que está abaixo aqui do oceano, e foi perfurado o embasamento rochoso, e depois disso chegou-se de novo no continente. Essa ponte subterrânea, é assim que ela é chamada, de Øresund, liga a Dinamarca à Suécia. Nós vamos ver aqui que o projeto, né, são túneis, acessos e galerias, poços que interligam níveis muito diferentes, cavernas, grandes escavações para estocagem de equipamentos. Então, as obras subterrâneas, elas envolvem muitos tipos também, as minas subterrâneas, e existem estudos prévios onde são vistos as condições geológicas gerais, alternativas para o traçado do túnel, alternativas para o reforço estrutural, porque lembrem-se sempre que nós estamos provocando um vazio no maciço rochoso, no maciço de solo, e isso vai criar uma redistribuição das tensões do local. O projeto e construção, a fase de projeto e construção, tem que fazer um tratamento do maciço, olhar o próprio material de construção que vai ser utilizado, as questões de anisotropias, as descontinuidades, diferenças de litologias, alteração diferencial,
estruturas presentes, as soluções durante as escavações, acompanhamento técnico constante, na fase de operação, monitoramento detalhado, até por 1 ano após a operação. Então, vamos ver que bacana que é a ponte que liga a Suécia à Dinamarca. Vamos lá? Primeiro... Tirei a musiquinha, estava um pouco irritante. Vamos lá. Essa ponte, ela tem quase 8 quilômetros de extensão, incluindo aí a parte subterrânea. Então, o veículo está se aproximando do túnel. Olha aí no GPS onde é que ele está, debaixo do oceano. Uma coisa muito importante para observar na escavação de túneis é a questão do nível freático. Se alcança o nível freático, isso é um grande problema nas obras de túnel. Bombear essa água, evitar desabamentos, escorregamentos. Tem muita hidrogeologia também. Voltar aí para a musiquinha. A luz no fim do túnel. Pronto! Muito bem. Tecnologia é tudo. Então, nas escavações, é preciso usar qual o sistema de perfuração. É preciso ver qual o sistema de perfuração. Se vai ser a fogo, mecanizado, ou usando as autoperfuratrizes, né, que perfura às vezes 30 metros por dia, um furo de 9 metros de diâmetro. O tatu ficou apaixonado pelo tatuzão, mas agora ele não está muito ligando para a geologia de engenharia, não é? Problemas geológicos, geotécnicos, tem que ver a litologia, a questão do intemperismo, falhas e fraturas, estratificação, xistosidades, dobramentos que podem repetir camadas, camadas mais resistentes, menos resistentes. Questão da água, como eu já falei, infiltração, fontes agressivas ao revestimento do concreto, né?
gases como metano, que misturados ao ar têm uma reação explosiva, principalmente em minas de carvão, proximidades de campos petrolíferos, fala mais devagar, professora, evaporitos, oxidação de sulfetos que consomem o oxigênio, gerando um ar morto que é letal. Por isso precisam de obras, isso ocorre em obras sem ventilação, por isso que precisa de muita ventilação nos túneis. Questão de temperaturas mais elevadas, presença de minerais expansivos que se hidratam, né? A hidratação da anedrita, que é SO4, aumenta 30% de volume, né? Então a hidratação da anedrita causa um aumento de 30% de volume em contato com a água, tensões naturais e tensões induzidas em função da escavação, recalques e abatimentos. Tudo isso tem que ser observado numa obra para túneis, não é isso? Então, aqui tá vendo o pessoal, né, observando a próxima etapa da escavação. Então, até aqui já foi feita a escavação, já foram colocados, né, os vergalhões, as estruturas metálicas que vão garantir a estabilidade deste vão distribuir as tensões retiradas com a retirada da rocha, e agora é um desafio, né? Como é que vai ser a perfuração do próximo trecho do túnel? O que você acha? Garimpos e minerações. Então, as minerações e os garimpos, né, envolvem escavações, envolvem também taludes, envolvem atingir o nível freático, muito estabilidade de taludes, dependendo do tipo de lavra, tá bem? A litologia envolvida, presença de rochas alteradas, a resistência da rocha intacta, o corpo do minério que se quer explorar, como é que está a posição dele, como que tem que ser a inclinação das bancadas da mina. Tudo isso envolve geotecnia de mina. E aí nós temos as estruturas de uma mineração. Por exemplo, a mina é subterrânea, é túnel. Então, vai todo o conhecimento, né, o que se tem com relação a túnel. A mina é uma escavação a céu aberto, qual vai ser a inclinação das bancadas, né? Como que isso vai ser feito, a profundidade, como é que está o corpo do minério que se pretende alcançar para poder conciliar a estabilidade da escavação com a produção. Isso é muito complicado, tá bem? A mina demanda a presença de, né, tem a escavação, então tem estéreo, onde que vai ter o depósito das pilhas de estéreo. Mais uma vez, estabilidade das pilhas, estabilidade de aterro de solo, então tem que fazer um cálculo de estabilidade das pilhas. A questão do rejeito após a usina de concentração, onde que ela vai ser instalada, e após a concentração do minério, para onde que vai o rejeito? Aí nós temos barragens, que são geralmente barragens de terra, barragens de rejeito, onde o rejeito é reservado aí, né? É abrigado aí. E aí nós sabemos que essas barragens de rejeito, elas têm o tipo amontante, a jusante, linha de centro. A barragem de Brumadinho, de Córrego do Feijão, é do tipo barragem amontante. E todas essas técnicas envolvem muito risco e é preciso um projeto muito bem feito, né, bem conservador, para garantir a estrutura dessas barragens. Então, geólogo de engenharia em mineração tem um campo muito amplo de atuação, em túnel também, em barragens de um modo geral, em rodovias, não é isso? Bom, aqui falando sobre o rejeito, só essa figura clássica que mostra qual é a quantidade de rejeitos, não é,
para uma determinada quantidade de minério, tá bem? Então, para vocês terem uma ideia, né, o Itabirito, com aproximadamente 52% de teor de ferro, né, ele gera essa quantidade aqui de rejeitos em toneladas. O ouro, praticamente tudo do ouro é rejeito, né? 10 gramas por tonelada, 52% para o ferro, 9, né? Aqui 0,75 toneladas para o carvão de rejeito e 0,25 toneladas do minério, né? Aqui você tem 67% do ferro, considerando o teor de 52%, e 0,39 toneladas de rejeito. E o ouro, né, para 10 gramas de ouro, você tem 1 tonelada de rejeito. Vocês já imaginaram isso? É muita coisa, né? E olha que isso é antigo, esse estudo ele é antigo. Agora que tem mais aproveitamento, pode ser que tenha mais rejeito sendo gerado. Por exemplo, um minério de ferro que antes não tinha um teor muito elevado, que antes não era aproveitado, hoje ele já é aproveitado, mas ele gera muito mais rejeito do que antes. Então a gente tem que ficar, né, ciente dessa situação das várias estruturas de uma mineração. Aqui tem uma representação de um delta de rejeitos em uma barragem de rejeito. Então você tem as camadas de frente, né, as camadas de topo são mais suaves, as camadas frontais são mais inclinadas e as camadas de fundo são o material mais grosso, né, que deposita no fundo, mais fino e mais sobrenadante, que é depositado numa sequência aqui de uma barragem de rejeitos. Muito interessante. Aqui a gente está vendo uma ruptura do tipo cunha numa cava de mineração, né? Aqui uma ruptura numa zona decomposta e cisalhada, material muito fraturado, que é uma zona de falha. E aqui vários modelos de ruptura circular em uma cava de mineração, né? Ah, não, aqui é o rejeito da mina também, né? E uma área aqui que tem um material, uma argila de baixa resistência, que não suportou as subpressões aqui e não aguentou segurar, né? O material escorregou de forma circular, duas superfícies de ruptura circular aqui neste caso. Então a gente tem muitos casos de ruptura em mineração, de estabilidade de talude. Esses casos eu peguei do livro Geologia de Engenharia Ambiental da BGE, um livro muito bom. Infelizmente eu não tenho esse livro em arquivo digital, mas quando a gente voltar, né, para o presencial, eu espero que vocês aproveitem bastante desse livro. Atividades urbanas, né, a geologia aplicada às áreas urbanas. Não preciso nem falar, acho que a foto está falando, né? A gente tem várias áreas de risco nas cidades, nos grandes centros urbanos, especialmente. Aqui a gente tem um problema de uma ocupação numa área inadequada e os escorregamentos acontecendo. Nós veremos muito mais sobre isso no curso de Geologia Urbana. Problemas de construções em meio, né, a drenagens. Aqui é esgoto a céu aberto, as casinhas colocando a água servida toda para fora. Isso causa erosão, causa saturação dos solos onde as casas estão, e muitos problemas ocorrem decorrentes desse tipo de uso e ocupação em áreas urbanas, principalmente, né, as vilas e favelas. A cartografia geotécnica, gente. Vocês conhecem,
bastante os mapas geológicos, já estão acostumados com a cartografia geológica, mas o que vem a ser a cartografia geotécnica? As cartas geotécnicas, né? A carta geotécnica, tem um S a mais aqui ou um S a menos aqui. As cartas geotécnicas, como elas são a expressão prática do conhecimento geológico aplicado ao enfrentamento dos problemas posto pelo uso e ocupação do solo. Procuram dar acesso para além do universo dos especialistas à possibilidade de rever o desempenho da interação entre a ocupação e o meio físico, bem como os próprios conflitos entre as diversas formas de uso territorial. Orientar medidas preventivas e corretivas no sentido de minimizar deseconomias e riscos nos empreendimentos do uso do solo. Vou traduzir isso para vocês. As cartas geotécnicas são a tradução da informação geológica para orientar os gestores, os outros profissionais, os engenheiros, os arquitetos e os geólogos também na ocupação dos terrenos. Então, as cartas geotécnicas, elas tratam da classificação dos maciços, classificação geotécnica dos maciços, sejam eles de solo ou de rocha, e orientam aos gestores, aos empreendedores, como deve ser o uso adequado daquele terreno em função das propriedades dos solos e das rochas. Então, existem vários modelos de cartas geotécnicas. As cartas geotécnicas, de acordo com a definição do IPT de 1998, as cartas geotécnicas propriamente ditas, elas expõem as limitações e potencialidades dos terrenos e estabelecem diretrizes de ocupação diante de uma ou mais formas de uso. Existem também as cartas de risco geológico, quando prepondera a avaliação de dano potencial à ocupação ante uma ou mais características ou fenômenos naturais ou induzidos pelo uso do solo, a própria atividade posta em risco ou atividade assim conflitante. As cartas de suscetibilidade, quando se pretende destacar um ou mais fenômeno ou comportamento indesejável daquele terreno, pressupondo ainda uma dada forma de uso do solo. E as cartas de atributos ou parâmetros são cartas, por exemplo, geológicas, geomorfológicas, pedológicas, quando se restringem a apresentar a distribuição geográfica de características de interesse. Falando rapidamente, então, cartas geotécnicas, elas traduzem as potencialidades e as limitações dos terrenos e podem também estabelecer diretrizes. Carta geotécnica é o nome de um tipo de carta, mas também é o nome genérico que abrange mais esses três tipos de cartas aqui. A carta de risco, que coloca o tipo de risco ou o tipo de processo que pode acontecer em um local, por exemplo, o escorregamento, a erosão, um recalque por adensamento e os danos que aquele processo pode causar. Então, isso é a avaliação do risco. As cartas de suscetibilidade, elas só mostram uma característica do terreno, por exemplo, esse terreno é suscetível a recalque por adensamento. Esse terreno é suscetível a escorregamentos e não olha os danos, então ele só mostra uma característica do terreno. Isso serve para uma prevenção se aquele terreno for ser ocupado. Então, ó, eu vou ocupar aquela área, mas eu sei por uma carta de suscetibilidade que aquela área tem suscetibilidade à erosão. Então, se eu for ocupar, eu tenho que pensar nas formas adequadas de ocupação para evitar que esse processo acelere no terreno que eu estou ocupando. E cartas de tributos ou parâmetros são as cartas utilizadas para nos dar todas as informações necessárias para construirmos a
o grau de suscetibilidade de um terreno e o grau de risco de um terreno. Por exemplo, eu posso conciliar a carta pedológica com os tipos de solo com uma carta de declividade. A declividade mais o tipo de solo vai me dar se existe suscetibilidade ou não à erosão. Tá certo? Então, cartas de atributos é a carta de declividade, é um atributo, e a carta pedológica é outro atributo. Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, vamos no Teams. Por exemplo, aqui eu tenho uma foto aérea de 1989 de uma região no município de Belo Horizonte chamada Taquaril. É a divisa de BH com o município de Sabará, por esse córrego aqui chamado Olarias. Vocês estão vendo aqui que a ocupação, o arruamento, está muito discreto ainda, quase não tem ocupação, essa área aqui está toda desocupada praticamente. E 5 anos depois, em 1994, vocês estão vendo a área completamente ocupada e toda essa área aqui, ó, que eu estou circulando aqui para vocês, apontando para vocês, é uma área de risco em Belo Horizonte. E foi feito uma carta, aqui passa aquele córrego Olarias, que divide, né, Belo Horizonte com Sabará, foi feita uma carta de risco a escorregamentos e inundação, então é deslizamento e inundação para a região do Taquaril, onde a gente tem o risco baixo, médio, alto, iminente e baixo risco para deslizamento e inundação e aqui para deslizamento. E aqui a legenda, né? É encosta, é baixada, nível 4 ou nível 4, né? Risco iminente de inundação. Aqui nível 4, risco iminente de encosta, então de deslizamento, que está aqui, deslizamento, inundação. E aqui é uma carta de risco, que é um tipo de carta geotécnica. Muito bem? Vamos então dar um intervalo, usem a imaginação e descansem, pois a aula retornará em breve com uma grande revelação para vocês. O que será? Tá todo mundo alvoroçado, pensando o que é que pode ser esta grande revelação.